né? Como é bom estar neste lugar, que coisa boa, um lugar onde nós recebemos da palavra do Senhor, recebemos a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, a presença dele. Então é tudo de bom estarmos aqui. Então eu estou convocando vocês, toda a igreja, convide a sua família, traga seus familiares, convide amigos, vem, vamos participar do culto, e logo depois do culto nós vamos ter esse momento de confraternização. Eu acredito que ainda dá tempo de você ir em algum lugarzinho aí, se quiser, fazer alguma visita para alguém aí, mas não deixe de vir não, porque nós vamos estar aqui realizando esse tempo e vai ser muito bom, E nós vamos iniciar o nosso culto às 22 horas, 22 horas a gente vai começar o culto, Então os irmãos podem ir chegando e nós vamos estar aqui no momento de adoração ao Senhor, e vai ser uma noite de muita alegria, de muita satisfação no Senhor. E a palavra de Deus aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não vos guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida, e se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a palavra de Deus ela é sempre fiel. Todos os princípios da palavra de Deus na nossa vida é para o nosso bem. E a Bíblia aqui nos diz que, no versículo 12, que todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É uma coisa que todo mundo quer mostrar é que está bem, Hoje a gente vê uma corrida, todo mundo querendo mostrar que está bem. Ninguém tira uma foto num lugar feio, para mostrar no Facebook, Todo mundo sempre quer tirar o melhor perfil, a melhor localidade, Todo mundo sorrindo, todo mundo faz pose, porque é do ser humano e Deus quer que nós estejamos bem. Porém, a Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao Senhor e obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que você não terá que mostrar, Você não vai ter que mostrar, você não vai ter que dizer para as pessoas, A Bíblia diz que todas as nações vos chamarão felizes. Vai olhar para você e dizer, falar: não, como fulano é abençoado, Como a bênção do Senhor está sobre a vida dele. A Bíblia diz que Salomão, ele foi um homem que foi abençoado por Deus, porque Deus falou com ele: falou: Salomão, como você não me pediu riquezas, você me pediu sabedoria, para servir o meu povo, para você ser uma bênção, para saber entrar e sair no meio do meu povo, para governar o meu povo, eu vou te dar as riquezas. E a Bíblia diz que reis de todos os lugares saíram para encontrar com Salomão, só para ouvir Salomão, e eles iam trazendo grandes
de móveis, coisas finas, tecidos. A Bíblia fala que eles vinham trazendo assim carruagens lotadas de ouro para Salomão, porque eles reconheciam em Salomão a bênção do Senhor e a sabedoria. Então a Bíblia está dizendo aqui que por vossa causa ele repreende o devorador, e que aqueles que estão à nossa volta vai olhar e vai dizer: não, fulano é abençoado, né? É muito diferente quando a gente fala que tem, do que quando as pessoas reconhecem em nós aquilo que nós temos. É muito melhor. Você não precisa falar, você não precisa dizer. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer: não, fulano é abençoado, ele tem a bênção do Senhor, o Senhor é com ele, né? A unção de Deus está na vida dele, ele põe a mão, Deus abençoa, Deus faz o milagre. Então a Bíblia diz que todas as nações vos chamarão felizes, abençoados. Quando nós temos esses princípios na nossa vida, sabe, irmãos? E às vezes a gente não prospera porque a gente não atenta muito para esses princípios, não, né? A gente vai vivendo e acha que, né, tá bom o que a gente já tem, mas Deus tem muito mais para você e tem muita prosperidade para a sua vida. Atenta para esses princípios e começa a colocar diante de Deus, pedindo: Deus, oh Deus, me dê sabedoria, me dê graça, para que eu seja essa pessoa, para que eu possa ser reconhecido onde quer que eu vá, de que a bênção do Senhor está sobre a minha vida. E este momento é um momento do culto onde especificamente nós oramos, né, para a nossa vida financeira, né? E quem aqui não precisa de oração para a sua vida financeira? Eu acho que é o que mais precisa aqui, é oração para a vida financeira, não é? Quem aqui tem uma necessidade, quem aqui tem um projeto, você precisa de dinheiro? Levanta a sua mão. Todos nós. Como é que você vai suprir isso? Com dinheiro. Quem vai te abençoar? Você acha que é a sua capacidade? Que é o seu trabalho? Que é pela sua força, pela sua capacidade? Você já notou aí que você talvez está trabalhando demais, o negócio não vem de jeito nenhum. É uma verdade. O que vocês acham da gente mudar o curso? Falar: vamos ver se é o que a Bíblia diz é verdade mesmo. Vamos ver, vamos fazer prova. A Bíblia diz assim: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você está tentando, você vai ficar a vida toda, você vai ficar tentando. O dia que você abrir os olhos para a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus não mente, que ela é fiel, e que você pode apostar na palavra de Deus, e você começar a obedecer, você vai ver que as coisas vão mudar. Porque Deus, para resolver o nosso problema, Ele não precisa de muito tempo, gente, né? Não é trabalhar 300 anos, 200 anos, não, né? Às vezes a gente fica assim: não, é um negócio que você faz, é uma porta que Deus abre, uma situação ali, é algo que você consegue ver, e aí você vai ali e de repente aquilo, né, flui na sua vida e você recebe ali um monte de dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? É você ficar atento, tá aqui, né, aberto à palavra de Deus, e você ficar atento de que Deus pode resolver seu problema o quanto antes possível, né? Aí você vê: mas eu preciso de uma casa própria, né? Comprar uma casa hoje é difícil, é uma verdade, é muito caro, né? Comprar uma casa de 200 mil, 300 mil, é muito dinheiro. Mas isso é muito dinheiro para Deus? Para Deus fazer um milagre na sua vida? Não é mesmo. Deus pode usar alguém para te dar uma casa. Deus pode usar uma situação que você vai fazer, de repente você vai começar a ganhar dinheiro com aquilo ali e vai desenvolver, né? E você vai poder adquirir aquilo que você tanto precisa, tanto necessita. Enfim, né? A gente sabe que tem muita riqueza produzida pela força do homem, mas nós que confiamos no Senhor, a gente sabe e nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel. E mesmo aquele que produz a riqueza na força do seu braço, a Bíblia diz que nenhum bem é dado ao homem se do céu não vier, porque se é coisa boa, só pode ter vindo de Deus.
porque o diabo não dá nada de bom para ninguém. O diabo veio para roubar, matar e fazer o quê? O que Satanás faz? Rouba, mata e destrói. É a função do inimigo. O inimigo é isso aí. Mas Jesus ele veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Então, tudo de bom, irmãos, não existe. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e os maus também. Todo mundo recebe a bênção de Deus. Não é porque a pessoa é má que quando a chuva cai, aí Deus fala, não, vou reter a chuva para ele. Não, a chuva cai para ele também. Ele não reconhece. Então quem sai perdendo é essa pessoa que tem o coração endurecido. Mas a bênção do Senhor, ela está sempre diante de nós. Amém? E nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, né? E vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Você que vai dizimar aí pelo Pix, coloque aí para mim, por favor, né? E ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor, né? Termine esse ano, faça uma mudança, né? Tenta fazer alguma coisa diferente, amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades. E nessa hora, em nome de Jesus, pedimos um milagre, pedimos, ó Deus, que a convicção, a certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor direciona os nossos caminhos, seja sobre a vida dos seus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Baixinho, Deus, bem baixinho. Levanta suas mãos e diga assim: Senhor, eu quero experimentar o que a tua palavra diz que eu posso experimentar. Amém? Vem, irmão. O que veio por ele, para ele, graças a Deus. Então, Senhor, honra e glória, receba a nossa vida, a nossa oração, cada dia, cada oferta, que o Senhor possa falar conosco e possa nos abençoar em toda a nossa caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoamos a vida das crianças, as professoras, ó Deus, as meninas que têm trabalhado, que têm se esmerado. Pai, em nome de Jesus, ser com elas e que seja um momento de bênçãos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, deixa no final do culto aí de dar um nome para as meninas aí, para que a gente possa já preparar aí a nossa comida, o nosso jantar. Amém? Vamos abrir aí, irmãos, em Provérbios. E hoje eu quero aproveitar, né? Eu gosto muito desse tema e aproveitar e falar um pouco sobre prosperidade. Prosperidade. Eu vivo muito com isso porque a miséria. Ô Paulo, depois você volta, viu, Paulo? Viu, filho? Eu gosto muito desse tema e gosto de falar sobre prosperidade porque a gente viveu muitas situações muito difíceis, né? E nós aqui, a nossa, eu sou um dos mais velhos aqui, né? Você é mais velho que eu, né, mais velho que eu, a gente foi de uma turma que passou muita dificuldade, né? Hoje eu fico vendo essa nossa turminha aí, né? Essa turma mais nova aí, não passou o que nós passamos, né? Os nossos filhos hoje andam de tênis de marca, né? Anda do bom e do melhor. A gente não teve essas morais não, né, Larissa? Teve não, né, Liliana? Foi muito difícil, né? Eu me lembro que para comprar uma calça da Elos, né? Quem lembra aí dessa marca? Né? A gente ficava doido quando tinha uma camisa da Elos. Era muito difícil, né? Eu nem usei, né? Porque
né, a nossa situação era tão difícil que o dinheiro que ganhava era todo para levar para casa. Então eu gosto muito desse tema, porque a palavra de Deus, ela é uma influência fortíssima, ela é poderosa para mudar a nossa situação, para mudar a nossa vida. E apesar da gente hoje ter um suprimento, né, viver numa condição melhor, eu me lembro que quando eu comecei essa igreja aqui, eu ficava dizendo para os irmãos, não fique entrando nas festas dos outros de penetra não, porque o povo ficava doido para ter uma boca livre, para ir, né, porque não era todo mundo que podia fazer um churrasco, né? Então, quando tinha uma oportunidade, todo mundo partia para lá, né? A turma não tinha dinheiro para ficar saindo, comendo sanduíche de 50, 60 reais, igual nós temos visto hoje. Porém, a gente percebe, ou nós temos um entendimento, né, de que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. E nós precisamos até mesmo prosperar, porque nós queremos que a nossa nação seja uma nação próspera, abençoada. Que o Brasil seja abençoado. E esses dias eu ouvi uma conversa do Nicolas, né? Eu o admiro muito, eu vejo um menino muito cheio de Deus, e ele falando que nós precisamos de uma mudança. Cada brasileiro precisa de uma mudança na sua mentalidade, porque a gente vê que é algo tão diabólico, né, que a pessoa está vendo, né, que a casa está caindo, que a situação está contrária, mas mesmo assim a pessoa está falando que aquilo é bom, né? E tem muita gente vivendo numa situação horrível e achando que está bom. Não, Deus tem melhor para você. Então, nós vamos ler aqui em Provérbios, no capítulo de número 10, o versículo de número 22, onde a palavra de Deus vai falar da bênção do Senhor, que enriquece, Provérbios, enriquece e não acrescenta dores. Diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela, na minha versão diz, não traz desgosto, mas em outras versões diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. É Provérbios, o judeu, Provérbios 10, versículo 22, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Então a bênção do Senhor, ela sempre virá na nossa vida e não vai acrescentar dores. Amém? Por isso que eu entendo que a prosperidade em Deus é aquela onde você trabalha, é aquela onde você se esforça, onde você, claro, fica cansado como todo mundo, o corpo físico fica cansado, mas é aquele trabalho onde você vê uma recompensa e vê a bênção do Senhor, onde você faz com alegria, com satisfação. É você trabalhar, se esmerar e ver que aquilo ali é algo que te faz bem, né? Então nós precisamos de florescer em todas as áreas da nossa vida. E a prosperidade, ela tem que ser emocional, tem que ser espiritual, nas nossas relações, material, em tudo. Ter uma paz, ter um propósito. E nós precisamos entender que é no Senhor que a bênção vem sem dores. Porque o que adianta, irmãos, de trabalhar, e daqui a pouco está doente e não poder usufruir do que trabalhou? Não tem sentido. É como nadar e morrer na praia. Trabalhou, mas não usufruiu daquilo que trabalhou. Então, quando nós falamos de uma prosperidade
bíblica de uma prosperidade da palavra de Deus é aquela prosperidade onde, primeiro, você trabalha, mas você sente alegria naquele trabalho, embora você se esforce, levanta de madrugada, sai debaixo de chuva, é pesado pegar talvez alguma coisa, né? Talvez é um momento que você tem que passar do horário, passou das 8 horas, você se esmera, mas você tem aquela convicção, aquela certeza que Deus está abençoando a sua vida. Eu me lembro que quando iniciei a igreja aqui, eu tinha 4 lojas no Barro Preto, e eu saía do culto de terça-feira, pegava um ônibus na Praça da CEMIG, chegava às 5 horas da manhã em São Paulo. Quando era 7 horas da manhã, eu estava dentro do galpão, onde chegavam todas as mercadorias lá do porto, né, que vinha da Índia, chegava no porto, do porto ia para lá. Às vezes pegava alguma coisa que estava até úmida ainda de água, né? Acontecia muito isso. E aí eu entrava dentro daquele galpão, trabalhava intensamente, mais ou menos por volta das 10, 11 horas, eu já tinha concluído toda a minha catada de roupa, colocar tudo no saco. Às vezes eu tinha até a ajuda dos próprios donos lá, que era a pessoa que fazia importação, me levava na brecha, eu saía puxando aquele saco, de todo tamanho, colocava aquilo tudo dentro do cometa. Teve um dia que o cara chegou, o motorista virou e falou assim: agora eu estou entendendo porque eu estava com tanta dificuldade de subir morro. De tanta roupa no Brasil, eu trazia 7 facos, mas 7 facos que era homem macho mesmo para ajudar para puxar e arrastar. Isso eu fazia 2 vezes por semana. Fazia na terça, saía daqui na terça e depois no domingo. Terminava o culto, eu fazia o mesmo percurso na segunda-feira. Chegava, descansava na terça e domingo. Sempre trazia. E era 2 vezes, às vezes até 3 vezes no mês fazendo isso. Por fim, eu já não estava aguentando nem ver ônibus na minha frente, não. Eu vi o comer, aqui até lixia comigo, porque fica passando noite dormindo em ônibus. Mas eu entendi que era um tempo de Deus. É um tempo de Deus. E eu ouvi uma palavra do Senhor falando assim no meu coração: aproveita, porque é uma oportunidade. Tem oportunidade, Deus dá oportunidade, Deus dá aquele tempo. Então, aquele tempo da oportunidade, você precisa aproveitar aquele tempo da oportunidade. E foi um tempo que eu pude adquirir, foi um tempo que eu pude comprar, foi um tempo que eu pude guardar. E, paralelamente, fazia da obra aqui. Nunca faltei no culto, nunca deixei de vir nada. E outra coisa também, tem muitos anos que eu estou aqui, vocês me veem com doença também não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando quebra o pé, eu já tive alguns trem assim, né? Torço o pé, já foi umas 2 vezes, às vezes dá uma covid, dá uma coisa, dá uma outra, mas assim, nada que para a gente não, irmãos. Por quê? Porque quando Deus está nos abençoando, a gente vai dando aquela coisa de sequência, amém, queridos? Você sabe também o momento de parar para descansar, para ir fazer uma viagem, vai passar um dia no sítio, ou um dia para você ficar dentro de casa de perna no ar também. Então, nós precisamos dessa bênção do Senhor na área emocional, na área espiritual, nos nossos relacionamentos, né? Na nossa vida material, mantendo uma paz e um propósito. Porque não adianta nada você ficar trabalhando, você trabalha, você está insatisfeito com aquilo que está fazendo, você amanhece o dia praguejando, porque você está trabalhando, porque você está fazendo muito. Você já viu gente que reclama o tempo todo, está trabalhando? Então, quando isso acontece, nós não estamos vivendo uma prosperidade do Senhor. Porque o que o versículo diz? Que a bênção do Senhor faz o que, gente? Enriquece, né? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui o que? Dor alguma. Não estou falando do esforço, não. De você se esmerar, não. A bênção do Senhor traz riqueza e não é aquele fardo, aquela coisa, né? Estou trabalhando, estou fazendo tal coisa. Então nós precisamos entender tudo isso. Mas para a gente caminhar e buscar essa prosperidade, a primeira coisa, nós precisamos
um restaurante lá no shopping Itaú, né? Quando você montou esse restaurante, os detalhes desse restaurante estavam onde? Os detalhes, aonde você colocou a mesa, o lugar que você escolheu, né? Tudo começou aonde? Na mente. Ela idealizou, ela falou: eu vou montar um negócio, eu vou montar um restaurante. Pode ser, não continuou, né? Porque hoje não tem restaurante. Teve que parar. Mas ela idealizou, irmãos, ela idealizou esse restaurante. Maurício montou o que, Maurício? Uma cozinha. Uma confeitaria. A mesma coisa, né? Idealizou aquela confeitaria. Se imaginou aquela confeitaria. É como a construção de uma casa. Você imagina na sua mente: eu quero uma casa, eu quero um desconto, eu quero isso, eu quero... Então é uma mudança de mentalidade. É quando você muda, né, aquele pensamento talvez pessimista, aquele pensamento de que não consegue, aquele pensamento de que não há nada para você fazer, aquele pensamento de que não existe nenhuma porta aberta, aquele pensamento de que está tudo fechado. Porque tem gente aí sofrendo, irmãos, porque não tem uma porta, mas as portas estão todas abertas. Não existe porta fechada. Amém? Amém ou não amém? Não existe porta fechada. As portas, elas estão abertas para nós. A gente que não vê a porta aberta, ou nós às vezes mesmos fechamos a porta. Porque tudo começa numa mudança de mente. Quando nós entendemos que Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida, que nós precisamos ter essa mudança de que a bênção vai vir do Senhor para nós, e que Deus cuida ou não cuida, nós temos que decidir. Ou você vai crer que Deus vai cuidar de você, ou não. Né? O Senhor, Ele é fiel. Então, nós precisamos de crer que Deus, Ele está cuidando. Ele está cuidando da sua vida, Ele está guardando. Deus não está desatento, né? Está tudo no controle do Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, como está escrito ali, para que a gente perceba, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas você tem que estar com a sua mente aberta, com o seu coração pronto. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Então, quando nós percebemos isso, a gente começa a ter em primeiro lugar a pessoa de Deus, onde nós entendemos que a nossa bênção, ela vai vir da parte do Senhor para nós. Irmãos, todos nós aqui corremos atrás de um bem-estar. A gente quer coisas diferentes. Você quer mudar alguma coisa na sua casa, você quer fazer alguma coisa. Nós queremos um carro melhor, nós queremos uma casa melhor, queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos que os nossos filhos cresçam, queremos ter um quarto melhor para a nossa filha. É ou não é verdade? É assim ou não é? A gente está querendo, nós queremos, e nós precisamos. Então, a gente precisa abrir o nosso coração, né, e colocar o nosso foco no Senhor, crendo que Ele é galardoador daqueles que buscam a sua presença. Porém, nós precisamos entender uma coisa: nada é nosso. Diga comigo: nada é nosso. Diga: nada é meu. Você não tem nada, meu irmão. Deus só confiou alguma coisa para você cuidar. Por isso você tem que cuidar bem. Cuide bem da sua casa. Tem gente que deixa a casa toda suja, né? Toda suja. Né? Esses dias um irmão me emprestou uma caminhonete. Eu falei: mas que caminhonete toda largada? Toda jogada, tudo quebrado. Além de pedir emprestado, né? Ainda ganhei do pastor ainda. Eu falei: deve ser desleixado, rapaz. Arruma essa caminhonete arrumadinha. Pelo amor de Deus, não tem cabimento um negócio desse não. Sabe, irmãos, porque aquilo que Deus nos confia, a gente tem que cuidar. Amém. Não vai
nos tem quebrando, destruindo, senão daqui a pouco você nem dá conta de cuidar, você não dá conta de arrumar. Então nós precisamos do quê? Desta mudança, entendendo que você é um administrador, um mordomo, os recursos foram entregues a você, mas você não é o dono absoluto. Eu nunca vi um caixão aqui saindo e os bens indo atrás. Os faraós tentaram fazer isso, mas não teve sucesso. Hoje todo mundo querendo destruir as tumbas lá para roubar o ouro, porque ninguém vai levar nada daqui. Amém, irmãos? É tudo para nós usarmos aqui. É bênção, para a gente ter bênção aqui, para a gente ter a graça do Senhor acontecendo na nossa vida aqui. Então nós precisamos entender isso, que nada